Então, Sim. a grande questão, por exemplo, eu tenho pacientes que têm uma relação íntima com Deus. Íntima do ponto de vista de perceber Deus, de sentir Deus, Sim. de estar ligado com Deus, certo? Pacientes que passaram por situações neurológicas Sim. ou outras situações e que eles têm uma experiência direta com Deus. O fio é direto. Para mim, essa experiência é mentira porque eu não tenho? Não, não é. Por quê? Porque é uma experiência que esse indivíduo tem e que, para ele, é real. Certo? Então, eu não tenho como duvidar da experiência dele. Qual é a diferença dessa experiência para outra? Tá sendo perseguido por um esquilo gigante azul. É uma experiência real também. Mas tem uma diferença qualitativa entre as duas. Mas tem uma experiência que é muito importante, que ela não é consensual. O que a linguagem produz? A linguagem produz uma experiência consensual. Então, por exemplo, se eu disser assim, esse aqui é o Vilela, você não vai discordar de mim. Não. Que é objetividade, né? Quando é consensual é porque tem objetividade. Isso, exatamente. E aí fugiu da subjetividade, por definição. E aí, por isso que eu não uso subjetividade e objetividade como oposição. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, para esses pacientes que estão tendo essa experiência, para um paciente que está delirando, por exemplo, achando que está sendo perseguido por um esquilo gigante roxo, isso é real, cara. Ele está vivendo isso. E aí tem uma coisa... Sim. Você não está... Você não tem esse problema. Percebe, né? mas Paquito talvez, às vezes. Então, sabe o que eu acho, Fábio? Eu acho que aqui tem muitas coisas. Porque assim, eu acho que a base filosófica que você puxou, né? Do Berkeley e outras coisas, que é um idealismo mais... Entra uma pira divertida, um negócio meio Matrix, assim, um negócio mais simulado e tal. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é uma ideia interessante. Aí, se a gente for discutir pela Matrix, né? Simulação? Se você estimular, se você conseguisse estimular o cérebro exatamente como o ambiente, se você conseguisse mapear todas as redes do você não cérebro... diferenciaria o que é real do que é uma simulação. É um idealismo mais cogumelo, assim, o negócio vai embora, assim, é mais... Que é legal, porque, por exemplo, você toma um cogumelo e a realidade... Ela entra. Mas eu ainda acho que, assim, no seu caso, né, a sua prática... essa base filosófica está aí, enfim, é uma linha que a gente poderia discutir longamente. Sim. Mas me parece que a base realista, né? Porque no fundo a sobreposição aqui de filosofias é essa. De um lado você tem uma perspectiva mais idealista, que é mais a linha de, cara, o mundo é uma construção, é uma grande ideia, um grande negócio. E de outro lado você tem uma perspectiva mais realista, né? Que é a perspectiva que eu estou encampando aqui um pouquinho mais, assim, puxando mais para ela, né? Mas é a perspectiva realista, me parece, do que isso, uma sequência de coisas que, cara, existe uma realidade, não só isso. Essa realidade ela não é percebida de maneira absolutamente perfeita, você não é Deus que percebe a realidade de maneira sem equívocos. Aliás, você percebe ela com vários equívocos. Não existe uma série de coisas que fazem, existe um forte elemento de objetividade nas coisas, assim como tem um forte elemento do sujeito e existe uma mediação entre as duas coisas. Quando você fala dos elementos de objetividade, você quer dizer, tem uma energia eletromagnética que bate nesse copo, reflete no fundo do meu olho, aciona os receptores, aciona os receptores, manda essa informação para o cérebro e lá no cérebro você cria uma imagem. Mas o olho... E não só isso, aqui tem um elemento imaterial chamado a forma de copo. Perfeito. Mas que não é material. Mas a forma de copo, nesse caso, ela é imaterial porque ela é uma construção. Aí que tá, esse salto que eu discordaria, porque construção implica que eu criei as propriedades pelo menos da maneira como eu estou lendo. Por que eu recusaria esse termo construção? Porque ele implica de algum modo que eu criei essas propriedades, não obstante, eu diria que ela não é uma construção, ela é uma descoberta. Acho que aqui é o ponto de bifurcação, né? Porque ou eu criei... Não pode ser os dois ao mesmo tempo, embora eu não negaria que é um forte elemento de, cara, subjetividade na percepção disso aqui. Isso aqui eu nem estou questionando isso. No entanto, eu diria agora que o termo que eu usaria não é construção, mas é percepção. E aí há uma diferença muito grande entre os dois. Para mim é interessante, assim, porque... Eu percebi a forma do copo, eu percebi o Vilela, e eu percebia... Mesmo tem variedades de coisas... E eu percebi essas coisas, e eu de fato percebi. E é interessante, assim, porque vamos dizer que você esteja percebendo aqui a presença de Deus. Sim. Certo? É uma percepção Sim.
efetivamente realista para você. Você vive isso, né? Você consegue, em alguns aspectos, dada a limitação da linguagem, para falar do imponderável, você consegue, de alguma forma, descrever isso para mim. No entanto, a percepção de Deus, dado que ela não é, a não ser que eu tivesse uma manifestação, porque são duas coisas distintas, né? Para defender que Deus existe, então vamos pegar o caso de Deus. Para defender que Deus existe, eu não usaria uma percepção subjetiva minha, porque você não tem como ter acesso a ela em nenhum nível. Perfeito. Por exemplo, eu estou percebendo de maneira completamente interna a Deus. Se não há um dado que possa nos unificar... Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa é uma questão para mim, né? A questão Sim. da boa nova. Sim, sim. Certo? Vamos entrar aí, ó. Cara, a tem que falar questão do carpinteiro, né? Em algum momento tem que chegar tudo tem que treinar em Jesus em algum momento. Eu não ia chegar em Jesus, eu ia ficar mais nessa Sim. questão da percepção, porque, por exemplo... Deus, sim. Porque eu tenho essas questões no meu consultório, Sim, de pessoas que são, abre aspas, lúcidas em alguns aspectos, mas por questões neurológicas ou por outras questões, elas acabam tendo experiências que deforma não é um termo bom aqui, mas que constrói uma realidade que é muito singular, Sim, sim. que é só delas. Sim, sim. Certo? E a pessoa não está necessariamente dizendo uma inverdade para mim. Sim. Certo? Agora, essa que é a questão. Porque para mim, por exemplo, pensando sobre essa perspectiva, Deus é um relacionamento íntimo. Sim. Certo? Para mim tem essa coisa da relação íntima com Deus. As pessoas perguntam, você é ateu? Eu digo, olha, hoje eu acho que eu estou sendo. Certo? Sim. A outra coisa é você querer trabalhar uma ideia de Deus e passar essa percepção ou essa experiência para outra pessoa. Sim, sim. Certo? Então são duas coisas diferentes. Por isso que dentro de uma perspectiva religiosa a gente pode separar entre uma perspectiva dogmática e uma perspectiva mística. Sim. Certo? Que é cria um conjunto de regras que descrevem, digamos assim, as operações de Deus, e outra busca uma prática que promove esse religare, certo? Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de certa maneira, quando a gente pensa em realidade, a gente sempre pensa em um agente. Uhum. Sempre pensa que essa realidade é uma realidade para alguém. Certo? Então, essa questão da construção, ela parte desse pressuposto. O Berkeley, em particular, ele se dá o luxo de entrar num idealismo tão radical, você vai lendo de Deus, né? O Berkeley, no final, ele soluciona com Deus. Ele fala, cara, na verdade, isso aqui tudo é subjetivo, porque é Deus que, na verdade, está movendo tudo. Tudo, exatamente. Ou o demônio. Agora, eu diria pra você que tem 3 percepções aqui distintas, né, sobre Deus. Que é sempre uma questão engraçada, né? Teve um cara outro dia que me satirizou falando, pro Guilherme tudo é religião. Eu falo, cara, eu nem levantei o ponto, mas chega uma hora que o debate aparece, não tem o que falar. É problema isso? Quer dizer... Pois é. Mas eu diria pra você que tem 3 coisas aqui, né? Uma, sua percepção de Deus. Existem a linha, né? Que é até o debate que eu estava levantando lá com o Sérgio Sacani, né? Que tá circulando aí um monte e tal, que é: nós podemos discutir a existência de Deus do ponto de vista metafísico. Isso é uma coisa. Eu vi achei bem legal a tua explicação. E eu acho que isso entra num ponto de vista que é... Cara, você está basicamente discutindo a partir da metafísica. Me parece que a pessoa pode perceber que Deus existe, independentemente de uma experiência individual em relação a Deus. Acordei um dia e tomei um trovão. Por uma perspectiva lógica, que nem você falou. Exatamente, perspectiva completamente lógica. Mas daí tem uma coisa interessante sobre a lógica. Como é que você sabe que uma coisa é lógica? Uhum. Né? Você pode estabelecer relações. Porque o que é a lógica? É a nossa capacidade de estabelecer relações. A é igual a B. Logo, B é igual a A. Sim, sim. A é igual a B. B é igual a C. Logo, sim. A é igual a C. Sim. Certo? Então você estabelece uma série de relações onde uma prediz a outra. Só que tem uma coisa interessante no nosso cotidiano. Como é que você sabe que uma coisa é lógica? Porque você sente. A lógica, ela é um sentimento. Você tem um sentimento de lógica. Você tem o sentimento de que as coisas fazem sentido. Certo? Então eu tô te falando isso, daí você... Caralho, mano, não é que ele tem razão nisso? Uhum. É esse sentimento que agrega valor a essa relação.